né? Pelo Instagram da Levis. Eu acho que já está pensando também, né? Deixa eu só repetir algumas informações que eu dei para vocês agora. Tá? Eu sou professora Aline Cerda, sou coordenadora do Laboratório de Pesquisa Humana, junto com a professora Maria Lúcia Simas, que você conhecer no evento. Nós tivemos alguns problemas relacionados às fortes chuvas da região metropolitana do Recife e alguns atrasos em relação a isso. Né? Então, os palestrantes que presencialmente terão que fazer as palestras remotas e relacionadas à rede do campus, na Figueira também, e algumas questões de logística bem relacionadas a essas fortes chuvas na região metropolitana do Recife. Né? Nós daremos andamento, né, no nosso evento, algumas coisas estão organizadas, para nós começarmos nosso evento, né, nosso segundo Fórum Nacional sobre esquizofrenia. E para iniciar o evento, né, fazer a abertura desse evento, eu vou chamar primeiramente o professor José Francisco, que ele já está online, e também José Francisco, que apresenta o CREMEP, e também, para a palestra de abertura, o professor Ari Gadelha, da Unifesp, o professor Gadelha já está aí. Pronto. Eu também vou apresentar a Gadelha, mas tudo bem. Então, eu convido o professor José Francisco. Bom dia. Gostaria de cumprimentar todos os membros, os organizadores desse evento, pela importância que ele representa. Agradecer em nome do CREMEP pelo convite, por estar participando da abertura desse evento. O presidente do CREMEP, infelizmente, não pôde participar, tendo em vista uma agenda já comprometida anteriormente. Como psiquiatra e conselheiro do CREMEP, eu recebi com muita satisfação a indicação para estar presente aqui. Satisfação também pelo fato de ser docente da Universidade Federal de Pernambuco, local que cedia esse evento. Gostaria de ressaltar que refletir os diversos aspectos da esquizofrenia, com ênfase na prevenção e o tratamento precoce, é estar sensível às repercussões da esquizofrenia na vida das pessoas. Sem dúvida, a esquizofrenia constitui, se não o maior, mas um dos mais importantes desafios da psiquiatria. Apesar dos grandes avanços, ainda enfrentamos muitos limites. Eu estou próximo de completar 5 décadas de atuação como psiquiatra. Nesse período, acompanhei a maioria dos avanços em relação ao diagnóstico e às abordagens terapêuticas envolvendo as conquistas da psicofarmacologia, assim como as abordagens psicoterápicas, familiares e sociais. Aprendemos muito, porém ainda temos um longo caminho a percorrer. Nesse sentido, desejo que esse fórum propicie discussões, reflexões produtivas que possam, sem dúvida, beneficiar aqueles que sofrem com a esquizofrenia. Muito obrigado. Obrigada, professor. Então, vamos começar, né, a primeira palestra de abertura com o professor Ari Gadelha, que é professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Professor Ari Gadelha, fique à vontade para testar seu microfone. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite por esse evento tão importante. Nós estamos na Semana da Pessoa com Esquizofrenia, dia 24 de maio, é o Dia da Conscientização sobre Esquizofrenia, uma data reconhecida no calendário oficial brasileiro e que foi possível por conta de todo um movimento de defesa dos interesses das pessoas e das famílias com pessoas com esquizofrenia.
Então, a organização do segundo FONAI nessa semana é extremamente importante para marcar essa agenda de discussão e de apoio a essas pessoas que são tão necessitadas. Eu queria agradecer o convite da comissão organizadora e apenas esclarecer que foi solicitada a minha semana para mudar ligeiramente o tema. Recentemente saiu o novo Guideline de Tratamento da Esquizofrenia no Mundo, que chama Integrate, e eu faço parte do comitê consultivo. Solicitaram que fizesse a apresentação. Vou pedir ao pessoal da organização que não transmite o slide, ele já está aqui no slide. Mas isso não precisa, a solução está saindo lá para ele. Perfeito. Bom, então, como destacado, eu sou coordenador, sou professor de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, sou coordenador do programa de esquizofrenia da mesma instituição, e também sou pesquisador do Laboratório de Neurociências Integrativas da Escola Paulista de Medicina. Quem está vendo em casa não sabe. Aqui segue minha declaração de conflito de interesse. Isso aí vai ficar gravado. Acho que houve Bom, qual que é a necessidade de um novo guideline para o tratamento da esquizofrenia? Houve a discussão por conta da falta de uma proposta mais prática dos guidelines anteriores, com lacunas importantes, como, por exemplo, a ausência de informações sobre como manter ou quando manter o tratamento, quanto tempo manter, e sintomas negativos. Esse guideline, os guidelines anteriores eram guidelines específicos para determinadas regiões do país. Então, era comum, por exemplo, a gente ter um guideline do Reino Unido, um guideline francês, mas não havia um guideline internacional. Foi proposto, então, esse consenso, né, que é o Integrate. Ele acabou de ser publicado no Lancet Psychiatry. Como eu falei, eu faço parte do conselho consultivo. Foram mais de 30 pesquisadores de todas as regiões do mundo, e ele se aparou não só num consenso de especialistas, mas também numa Umbrella Review, que é uma revisão das revisões sistemáticas. Então, não foi apenas um consenso de especialistas, porque primeiro se fez uma revisão sistemática da literatura para identificar o que os dados nos revelam, qual é a melhor evidência e qual o grau de recomendação, mas sabemos que existem lacunas na transposição desse conhecimento técnico para a prática. E nisso que entram os especialistas para validar esses dados. Peço desculpas aqui quando fiz o upload, deve ter desconfigurado, tá bom? Tem 3 princípios básicos colocados pelo Integrate. O primeiro é a ideia de Shared Decision Making. Shared Decision Making é tomar decisão compartilhada. Então, ele começa o guideline falando assim, olha, existem 3 princípios gerais para o atendimento das pessoas com esquizofrenia. O primeiro, tomada de decisão compartilhada. E aqui já fica clara uma preocupação desse guideline com o que seria a autonomia e o respeito à pessoa com esquizofrenia e suas famílias. A ideia é que você deve, sempre que possível, envolver as pessoas na tomada de decisão. Evidentemente, para você envolver as pessoas na tomada de decisão, isso exige um trabalho de psicoeducação. Porque liberdade de escolha envolve informação. Então, essa questão do shared decision making, ela já automaticamente ela vai organizar, de uma certa forma, a atitude que se deve ter no tratamento dessas pessoas com esquizofrenia. O outro aspecto é o tratamento individualizado. É certo que existem dados que nos ajudam a entender as melhores práticas, mas é certo também que cada pessoa e cada contexto deve ser entendido na sua individualidade. Ou seja, nós não podemos entender o tratamento como uma receita de bolo que deve ser seguida da mesma forma exatamente para todas as pessoas. Você tem princípios norteadores e, a partir desses princípios, deve ser sempre feita uma adaptação para o indivíduo. E outro ponto que eu acho esse bem interessante é a ideia de agir act early, quer dizer, agir precocemente. Por muito tempo, a esquizofrenia era uma doença, e é uma doença ainda estigmatizada, não só pela sociedade, pelos próprios pacientes, o autoestigma, mas também por conta dos próprios profissionais.
Era muito comum falar, não, tudo bem ter 2 ou 3 crises, em algum momento esse paciente vai entender o que é que significa ter a doença e vai aceitar o tratamento. Só que hoje nós sabemos que tempo é cérebro. Quanto mais tempo aquela pessoa fica psicótica, ela tem maior chance de um fenômeno chamado neuroprogressão e tem maiores prejuízos sociais. Isso é evidente. Se uma pessoa tem um primeiro episódio enquanto está na faculdade, e esse primeiro episódio demora, ou ele tem recorrências nessa fase precoce, se você consegue apenas tratar efetivamente depois de 5 anos de doença, ele já passou por todo um período de afastamento e isolamento social devido à sua doença, devido à sua condição. Então, o agir precoce ela vai ter 2 grandes vertentes. Uma vertente na promoção e prevenção de recaída, ou de promoção de remissão e prevenção de recaída. E a segunda vertente diz respeito especificamente aos efeitos colaterais das medicações. Nós sabemos que os nossos tratamentos, apesar de efetivos, eles têm efeitos colaterais. E alguns desses efeitos colaterais causam dificuldades na vida das pessoas com esquizofrenia. Então, o Act Early fala, olha, você não espera o efeito colateral, você age de forma antecipada. Vou dar alguns exemplos ao longo dessa aula aqui. Bom, o tema orientado ao primeiro episódio psicótico, a gente de fato aqui tem uma parte grande do consenso dedicado ao primeiro episódio psicótico. Talvez por isso a professora Maria Bustamante tenha solicitado essa mudança. Por quê? O que é que acontece? Nós sabemos que a esquizofrenia ela vai acontecer na 70% dos casos, seu início até os 30 anos. Uma idade de início um pouco mais cedo, precoce para homens e um pouco mais tardia para mulheres. E a gente sabe que os 5 primeiros anos são o que nós chamamos de período crítico no tratamento da doença. Isso porque a maior parte dos prejuízos sociais, funcionais e, por que não dizer, biológicos, acontece nessa fase, logo no início da doença. Então, agir precocemente e agir no primeiro episódio com tratamentos eficazes e adequados é o momento de promover uma evolução, a trajetória de doença mais favorável. Bom, o que é que o guideline traz para a gente aqui? Tratar sempre os sintomas quando eles causarem impacto funcional significativo, tá bom? Existe uma discussão, em termos de autonomia, né, de quanto que a gente insiste um pouco mais ou menos, né? Eu sou muito favorável a insistir muito com o tratamento, porque eu sei que a pessoa, quando está psicótica, por definição, ela não tem compreensão de que o que ela tem é uma doença. Então, às vezes, você protelar demais o início do tratamento, você está apenas contribuindo para a cronificação dessa condição. O que ele coloca você tem dúvida se é o primeiro episódio, se é esquizofrenia ou não, toda vez que for um episódio psicótico com prejuízo, você deve oferecer tratamento medicamentoso, tá bom? Essa decisão, como eu já coloquei, ela é colaborativa, seguindo o princípio do shared decision making. Se o paciente não estiver em condições de decidir, envolver familiares e amigos, os responsáveis. De um modo geral, a gente sabe que promover a adesão ao tratamento significa envolver as pessoas responsáveis. Qual é a primeira linha de tratamento proposta por esse guideline? Isso aqui é uma mudança. Antigamente, você ia ter os guidelines, ou eles simplesmente falavam, escolha qualquer antipsicótico. Alguns iam colocar, escolha um antipsicótico de segunda geração ou de primeira em baixa dose. E esse aqui, ele vai enfatizar muito o equilíbrio entre eficácia e tolerabilidade. Por quê? Porque a gente sabe que os efeitos colaterais, principalmente os efeitos colaterais precoces no início do tratamento, comprometem a adesão ao tratamento. E a gente sabe que o primeiro episódio, 70% a 80% vão apresentar uma boa resposta com antipsicóticos ditos convencionais. Então, qual que é a novidade aqui? Ele traz os agonistas parciais, basicamente são 3 que a gente tem disponíveis, aripiprazol, brexpiprazol e cariprazina, como a primeira escolha, tá? São medicações que não são as mais eficazes, tá? Nós temos dados para isso, mas certamente estão entre as mais toleráveis. Então, o raciocínio que ele faz é que se o paciente tem a possibilidade de um tratamento, ele aceita a medicação oral, tente aquela medicação que tenha menos efeito colateral, tá? Na prática, acho que a gente ainda não tem dados suficientes para ver o quanto que isso muda. Na minha prática, basicamente, eu concordo
com essa orientação para casos um pouco mais leves, né, casos em que você tem um paciente que ainda talvez tenha uma certa crítica, que você consiga fazer um gerenciamento comportamental dele, dessa situação, de uma maneira tranquila, mas para casos em que você tem uma necessidade de maior potência de psicótica, a gente tem que lembrar que os mais potentes em meta-análise são olanzapina, risperidona e amisuprina. Ele também coloca aqui uma coisa interessante, que é uma prática comum, né? A gente vê isso aqui no nosso pronto-socorro. Muitas vezes, quando você quer uma medicação mais sedativa, você já de cara dá uma medicação como a olanzapina, que já tem um efeito mais sedativo. Ele sugere que se você deseja sedação, você deveria usar uma medicação sedativa com esse propósito, como um benzodiazepínico, por exemplo. Qual que é o raciocínio? O raciocínio com o efeito antipsicótico, ele vai demorar de 3 a 7 dias, independente da medicação que você escolher. E que talvez fosse melhor escolher uma medicação antipsicótica com um perfil mais favorável de efeitos colaterais, menos efeitos colaterais, e entrar com um benzodiazepínico como adjuvante nesse início do tratamento, porque depois é mais simples tirar esse benzodiazepínico do que fazer uma nova troca de antipsicótico. Se você for indicar uma medicação com risco metabólico, basicamente a gente tem 3 aí com muito risco metabólico, são olanzapina, olanzapina, quetiapina e clozapina, você já deve oferecer, de novo aqui é o princípio do act early, começar precocemente, você já deve oferecer imediatamente intervenções de estilo de vida, promover atividade física e oferecer a metformina. Por quê? A gente sabe que olanzapina, por exemplo, tem um ganho médio de peso de 8 quilos. É quase inevitável que a pessoa vá ter um ganho de peso expressivo e alterações metabólicas importantes, dislipidemia, alterações glicêmicas. Hoje nós sabemos que cada aumento no ponto do IMC, cada itemzinho, você sai de 25 para 26, 26 para 27 no IMC, já representa uma pior qualidade de vida e maior risco cardiovascular, risco de mortalidade cardiovascular. Então, o que está sendo colocado é o seguinte: nós não podemos tolerar tão passivamente essa cisão no qual o psiquiatra olha para o sintoma, mas não olha para a pessoa como um todo. Eu já tive situações de pacientes que estabilizaram do quadro psicótico para, infelizmente, depois de 2, 3 anos, ter um infarto fulminante, tá? Por dislipidemia, por questões que não eram observadas. Esse consenso, ele tem uma discussão que está por trás, que é a ideia de que o psiquiatra, ele tem que se reafirmar enquanto médico dos seus pacientes e dos pacientes com esquizofrenia. Porque essa é uma população extremamente vulnerável e que muitas vezes não tem acesso aos melhores tratamentos que a outra população, que o resto da população tem para hipertensão, diabetes, dislipidemia. Então, caberia ao psiquiatra assumir e coordenar esse tratamento. Tá? Por quê? Porque o psiquiatra é o médico de referência para as pessoas com esquizofrenia. Tá? Isso não quer dizer que o psiquiatra deva assumir todo o tratamento clínico, mas aqueles de menor complexidade, caberia ao psiquiatra iniciar o tratamento mais simples, mais imediato. E nos casos de maior complexidade, como hipertensões que não respondem, diabetes instalados, aí você pede a ajuda de um especialista, mas mantendo o psiquiatra como aquele articulador do cuidado da pessoa com esquizofrenia. Sobre a metformina, tá? Vou depois falar um pouquinho mais sobre ela, como é que é para ser feito. Sobre injetáveis de longa ação, tá? Existem vários dados de pesquisa que mostram que os injetáveis de longa ação, eles têm um maior benefício para pacientes no início da doença. E houve a discussão se já era para iniciar com antipsicótico injetável de longa ação ou não. No final, o que predominou é o seguinte: não, você começa com medicação oral, tomando esses cuidados que nós já apresentamos aqui. E o antipsicótico injetável, ele deve ser oferecido como uma possibilidade desde o início da doença. O paciente tem que ser informado sobre essa possibilidade. Porque toda a preocupação do injetável é que ele não vire um tratamento coercitivo, que ele não vire um tratamento que parece uma punição. Então ele tem que ser colocado como uma possibilidade para que as famílias entendam onde e como ele pode ser útil e que ele possa ser discutido de uma forma tranquila com o paciente e as famílias. Bom, sobre adesão. Nós sabemos que, se de um lado, seus pacientes respondem 70%, 80% a um primeiro episódio psicótico, os pacientes vão responder,
90% dos pacientes têm recaída em 2 anos. Então, isso quer dizer que a adesão ela tem que ser uma preocupação contínua no tratamento da esquizofrenia. Por quê? Porque a maior parte da recaída, desses 90%, está associado à falta de adesão ou adesão parcial, que é não seguir a dose conforme foi prescrito. Isso envolve uma conversa aberta e franca dentro desse princípio do shared decision making, sem julgamentos, né, uma conversa aberta, porque isso aqui gera vínculo com as pessoas, e a avaliação da adesão tem que ser feita por métodos objetivos. Dosagem sérica, contagem de pílulas, né? A contagem de pílula mais simples é você contar o número de receitas que você deu. Se você deu receita para 1 mês e o paciente volta com 3 meses, está dado, é certo que houve uma falta de adesão. Tá? A administração supervisionada, que alguém vá lá e cheque a medicação, que alguém vá lá e verifique se a medicação foi dada ou não. Essa verificação não pode ser o remédio, dar o remédio para o paciente e virar as costas. Você dá o remédio, dá um copo d'água, vê se engoliu. Aí você tem uma certeza maior. Por que esses métodos objetivos são propostos? Porque nós sabemos que perguntar para o paciente se ele tomou ou não tomou tem baixíssima sensibilidade para a falta de adesão. Em alguns estudos, até 60% dos pacientes que afirmam ter tomado o remédio não tomaram a medicação, quando você faz por uma medida objetiva. Por isso, a importância de que a avaliação da adesão seja sempre associada a uma avaliação objetiva por algum desses métodos. Do ponto de vista prático, dosagem sérica é o melhor, mas ele é inviável, porque nós praticamente não temos, acho que no sistema público nós não temos, é restrito ao sistema particular e com valores que não são acessíveis para uma parte da população. A contagem de pílulas ela é acessível, mas às vezes é difícil para um médico no seu consultório fazer. Numa instituição como um CAPS, um ambulatório especializado é um pouco mais simples fazer isso, porque você pode ter um pessoal de enfermagem ajudando, né, um farmacêutico verificando a dispensação da medicação. E o que é mais simples, né, quem está aí no dia a dia, é a administração supervisionada. Agora, se de fato você não tem administração supervisionada, a adesão vira uma dúvida. E aí, nesses casos em que por questões sociais você não tem certeza da administração, você pode sugerir o antipsicótico injetável de longa ação, desculpa. Isso você sempre vai sugerir quando você tiver uma adesão estimada em menos de 80% pelos métodos objetivos, ou aquele paciente, que seria esse paciente do mundo real, que você não tem um dado fidedigno sobre adesão ao tratamento por método objetivo, mas é um paciente que não tem resposta, tem apenas resposta parcial. Então, esses pacientes também podem ser sugeridos o uso de antipsicótico injetável. Sobre redução de dose e descontinuação. Bom, a gente tem que é preconizado usar a mínima dose efetiva. Ele tem uma tabela sobre o que seria essa mínima dose efetiva para cada antipsicótico. Redução da dose, se estabilidade clínica e efeitos colaterais. Então, uma vez que você atinge a remissão, você pode e deve considerar, depois de um tempo de estabilidade, ali em torno de 6 meses de estabilidade, a possibilidade de reduzir ou manejar por conta de efeitos colaterais. Agora, do ponto de vista prático, o paciente está bem, remitiu, não tem efeito colateral. Nós já temos estudos mostrando que a redução da dose, nesse contexto, não traz tantos benefícios. Então, se o paciente remitiu com a dose, não tem queixas, recuperou funcionalidade, por que reduzir a dose? Tá? Então, nós já temos dados que mostram que redução de dose nessas condições se associa a um maior risco de recaída. Então, para compensar, para valer a pena fazer a redução, você deve ter um motivo objetivo, como efeitos colaterais que interfiram no dia a dia, para poder ter esse prejuízo. Se o paciente está pelo menos 2 anos estável, outra dúvida que sempre aparece é: para o tratamento ou não para o tratamento? Tá? Aqui foram colocadas algumas continuações para descontinuação do tratamento. Basicamente, você ter uma doença mais favorável. Então, 2 anos de estabilidade, sem histórico prévio de recaída, com um bom funcionamento. Aí você poderia descontinuar. Qual que é a minha experiência? Tem que ser um paciente que tem que estar muito, muito, muito bem. Se tiver sintomas negativos, isso já atrapalha, já não entra para mim nesse critério, tá bom? Então, não basta apenas o paciente ter uma remissão de sintoma.
Então, vou dar um exemplo. Paciente de 23 anos fez o primeiro episódio psicótico, teve uma resposta boa com um agonista parcial, tá? 2 anos depois, ele não tem sintomas positivos, mas ele tem sintoma negativo, ele tem um bom funcionamento. Se ele tem sintomas negativos e não tem um bom funcionamento, eu não tiraria, tá certo? Agora, você chegou à conclusão que ele preenche esses critérios de boa evolução, de bom prognóstico, aí o que é sugerido na descontinuação bem lenta, tá? De acordo com o tipo de medicação que você está usando, psicoeducação com a família para explicar possíveis sintomas de recaída e segmento para detectar os sintomas da recaída. Aí o consenso vai falar de um manejo por domínios de sintomas, tá? Quando a gente fala em esquizofrenia, a gente tem que ter em mente que ela é uma condição heterogênea, ela é uma condição plural. Você não tem apenas, não existe um único sintoma que seja patognomônico da esquizofrenia, tá? Desde as descrições antigas isso é conhecido. Kurt Schneider, quando fala de sintomas de primeira ordem, ele alerta, para você afirmar que isso aqui é esquizofrenia, você tem que excluir outras causas. Então, hoje, o modelo dimensional mais aceito para a doença é um modelo que você tem sintomas positivos, negativos, desorganização, cognitivos e alterações de humor. Tá? São as 5 dimensões que nas análises fatoriais aparecem. Existe uma sexta que aparece, que é a motora, sintomas motores. Mas essa normalmente a gente deixa um pouquinho de lado, apesar de não dever deixar. Então, aqui, o que é que o consenso, o que é que o Integrate vai fazer? Vamos pensar o seguinte, a gente foca muito no tratamento, no sintoma positivo, porque as nossas medicações, que são os antipsicóticos, elas são muito eficazes para esse domínio de sintomas. Elas não são tão eficazes para os outros domínios. Então, domínio a domínio. Se eu tenho predomínio de um domínio em relação ao outro, como que eu faço a abordagem terapêutica dos sintomas desse domínio? Então, vamos lá. A gente começa pelo manejo dos sintomas positivos. Nesses sintomas positivos, ele vai falar da primeira e da segunda tentativa. E aí, o que ele sugere é você fazer tentativas em torno de 4 semanas em dose terapêutica. Como primeira linha, ele volta a sugerir o agonista parcial, tá? Como segunda linha, se não tem uma resposta ao agonista parcial ou não é possível, ele sugere a misoprida, risperidona ou olanzapina. Ele traz uma inovação, que não é exatamente uma inovação, mas é uma discussão acho que extremamente relevante. Eu diria que nos últimos 30 anos, a escolha do antipsicótico passou muito pela discussão de primeira e segunda geração. Primeira geração, a aloperidol, clorpromazina, tioridazina, levomepromazina, né, os remédios mais antigos, que têm, sabidamente, uma propensão maior a induzir sintomas extrapiramidais. E com o advento da clozapina, final da década de 80, nesses anos, a partir de então, anos 90, 2000, 2010, houve a discussão das medicações ditas de segunda geração, que seriam medicações eficazes para a esquizofrenia, com menor propensão de induzir sintomas extrapiramidais. O que é que ele aqui traz uma certa inovação, que já é uma discussão teórica, que essa discussão de primeira e segunda geração, ela é muito mais histórica do que prática. Vamos aqui dar um exemplo. Risperidona. Risperidona é considerada uma medicação de segunda geração, mas ela tem uma alta propensão a induzir sintomas extrapiramidais de acordo com a dose. Você chega a 6, 8 miligramas de risperidona, você tem o risco de causar a tal impregnação, talvez até de forma maior do que a clorpromazina, que é uma medicação de primeira geração. Então, essa discussão de primeira e segunda geração, ele sugere que não deva ser feito nesses termos, que você deva, dentro do tratamento individualizado, entender qual a melhor medicação para aquele paciente e fazer a escolha de acordo com o perfil de efeitos colaterais. E a outra razão para isso é que, mesmo assim, quando você fala medicações de segunda geração, você tem medicações tão diferentes quanto o agonista parcial, a quetiapina e a risperidona. São medicações que têm efeitos colaterais absolutamente diferentes entre elas. Então, o que ele fala é o seguinte, a primeira e segunda geração é uma coisa que não se sustenta dessa forma, e é mais adequado você fazer uma avaliação individualizada do perfil de cada molécula, e não colocar grupos tão heterogêneos de medicação. Se você tem uma falha na primeira e na segunda tentativa, você vai reavaliar o diagnóstico,
Então, será que é esquizofrenia mesmo? Será que não é um paciente com transtorno bipolar? Será que não é um quadro induzido por substância, né? Investigar fatores associados, aí sim, né? Por exemplo, o paciente, ele tem o primeiro episódio, você faz a medicação em dose adequada, ele não tem resposta, e você confirma que ele realmente tem um quadro psicótico que preencheria os critérios para esquizofrenia. Será que ele continua usando droga escondido? Será que ele tem algum transtorno associado? Será que ele tem uma condição médica geral, uma doença autoimune? Então, a falta de resposta deve levar a uma reavaliação de fatores confundidores, sejam a acurácia diagnóstica, seja fatores que estejam contribuindo para uma má resposta. Se você exclui, depois da primeira e segunda tentativa, se o paciente de fato tomou por dose e adesão adequados, você deve fazer, então, o tratamento. Você tem uma condição que chama esquizofrenia resistente ao tratamento, e aí você chama a clozapina. Clozapina é a única medicação sabidamente eficaz para os pacientes que não respondem após 2 falhas, tá? Que é o critério de resistência ao tratamento. Tem toda uma discussão sobre resistência ao tratamento, a importância dela, exatamente porque a gente sabe que as medicações ditas convencionais, que seriam as medicações não clozapina, não têm boa resposta para esses pacientes. Aí tem toda uma discussão neurobiológica de por que isso acontece. Clozapina. Então vamos otimizar o tratamento com clozapina. Ele traz de forma muito clara, aqui eu acho que teria que trazer mesmo, mas isso impõe uma limitação, a questão da dosagem sérica. Qual que é a melhor dose de clozapina? Melhor dose é aquela que atinge nível sérico, muito parecido com o que já funciona para o lítio. Mas enquanto para o lítio a gente tem dosagem sérica relativamente simples e acessível, tá? Com dificuldades, mas ainda assim acessível, para a clozapina realmente a gente não tem esse exame muito facilmente acessível. Ele só, nem coberto por plano de saúde ele é. Então é uma pena, né, nesse sentido, mas eu espero que, eventualmente, a gente consiga tornar esse tratamento mais acessível, a dosagem, porque ela é muito mais precisa, tá? Uma vez que você atinge nível sérico, ele sugere um tempo de até 12 semanas para avaliar a resposta. Ele também sugere você oferecer metformina desde o início do tratamento. Se a resposta for insuficiente, ele sugere... Então, você usou atingiu esse nível sérico. Isso aconteceu comigo ontem. Eu atendi um paciente, dosagem sérica 360, bem pertinho ali de 350. Já está há anos com essa dose, não se subia a dose. Então, nesse caso, você pode subir a clozapina até chegar próximo ao nível sérico de 550, tá? Mas não deve passar, porque não tem nenhum benefício de passar acima de 550. Acima de 550, você aumenta o risco de efeitos colaterais graves com a clozapina e não tem benefício terapêutico, pelo menos não benefício terapêutico documentado, tá? Fez essa otimização, o paciente continua sem responder, aí você vai pensar em adicionar uma outra medicação, que basicamente é a amisoprida ou risperidona. Se por algum motivo o paciente não tolera, não tem condições de fazer clozapina, a melhor opção, mas que não é igual, é o lanzapina. E em nenhum momento, porque existe essa discussão, vou fazer uma megadose, porque o paciente não respondeu. Não existem estudos que demonstrem que megadoses são superiores às doses convencionais. Então, realmente, existe todo um cuidado hoje, inclusive, de evitar doses excessivas, principalmente nesse tratamento. Porque a gente sabe que talvez essa dose excessiva, ela possa, por si mesmo, induzir alterações no sistema dopaminérgico que podem comprometer a resposta futuramente. E aí, também por isso que eu entendo que houve essa sugestão do agonista parcial, porque ela seria uma medicação que tem menor risco de induzir alterações no sistema dopaminérgico. Manejo de sintomas negativos. Não tem muita coisa para oferecer aqui no sintoma negativo, tá bom? Basicamente, a primeira coisa é avaliar sintomas negativos secundários. Então, o sintoma negativo é a falta, né? O paciente tem uma redução da expressão do afeto e uma redução da vontade. São os dois subdomínios da dimensão negativa. A gente sabe que os pacientes que têm prejuízo no aspecto volitivo, esses pacientes têm mais dificuldade no dia a dia. A primeira etapa nesse caso, tá, é verificar o que a gente chama de sintoma negativo secundário, ou seja, que não é aquele sintoma negativo primário. A pessoa está isolada ou apática por alguma outra coisa que acontece junto com a doença. Que situações seriam essas? Ele vai elencar. Sintoma depressivo.
Será que aquela pessoa realmente está com sintoma negativo, que é uma coisa que é meio até passiva, ou ela está deprimida? E lembrar que os nossos pacientes deprimem, né? Elas são pessoas dotadas de emoções, dificuldades sociais, dificuldades pessoais. Então, a depressão é uma coisa a ser considerada. Uso de substância, né? Maconha, por exemplo, ou algum outro tipo de substância que possa levar a um embotamento ou um retraimento. Efeito colateral de medicação. Será que você não está bloqueando muito? É melhor trazer esse bloqueio uma dose um pouco mais baixa? Condições clínicas, tá? Prostração devido a uma hipotensão ou alguma outra coisa. Ganho de peso. Lembrar que o próprio ganho de peso excessivo se associa a uma redução da disponibilidade para ação. Então, fazer esse controle é importante. Toda vez que você tiver essas condições, seria bom ponderar se é possível fazer a redução de dose. A redução da dose, principalmente dos bloqueadores mais potentes de dopamina, pode ajudar o paciente a ficar um pouco mais natural, ficar menos bloqueado. Feito isso, não teve resposta ao uso de antidepressivo. Existe uma discussão na literatura quanto que vale a pena fazer antidepressivo quando você não tem uma depressão instalada, mas há um consenso de como nós temos poucas opções para sintomas negativos, mesmo aquele paciente com sintomas negativos que não parecem ser depressivos, ainda assim valeria a pena você cogitar um antidepressivo. E ou a potencialização com um agonista parcial. Lembrar que a gente tem o antagonista, que é a maior parte das medicações, e a gente tem esse tal de agonista parcial. O que é esse agonista parcial? É uma medicação que liga no receptor D2 e induz um leve efeito, enquanto o antagonista ele só bloqueia o receptor D2. Ele não permite que a dopamina do nosso organismo atue. Tá? Outros tipos de sintomas, né, e sugestões de tratamento. Sintomas depressivos, considerar antidepressivo terapia, isso aqui está simples. Acho que é uma coisa super que é não vista de forma adequada, é o acesso dos pacientes a uma boa psicoterapia, acesso das famílias à orientação familiar e parental, são coisas que têm muita evidência, ajudam demais no processo de recovery desses pacientes, mas que na prática a gente tem pouco, né? Tem pouca disponibilidade, mesmo no serviço público, né? Não existe superioridade de um antidepressivo sobre outro, né? Mas eu coloquei o mas aqui porque a gente sabe que você tem que considerar um fator que é a interação medicamentosa. Então, se você tem um paciente que possivelmente está tomando polifarmácia, você não pode usar ou indicar um antidepressivo sem considerar os problemas advindos de uma possível problema de interação medicamentosa. Então, ele não tem superioridade em termos de eficácia, mas tem que se levar em consideração essa questão da interação medicamentosa. Sobre os sintomas cognitivos, isso aqui é bem importante, porque evidentemente que a esquizofrenia é uma doença cognitiva, ela é uma doença que afeta a cognição. Talvez esses sejam os elementos mais nucleares do que a doença. Isso desde Kraepelin. Kraepelin já colocava demência precoce. É uma doença que afeta duramente a cognição das pessoas, tá? Mas a gente pode ajudar essas pessoas não prejudicando a cognição delas. E aí, uma coisa que tem ganhado muita atenção são os chamados efeitos anticolinérgicos das medicações. Então, vou dar um exemplo. Efeito anticolinérgico é quando você bloqueia, né, esses receptores aí de acetilcolina. Ora, a gente sabe que isso se associa à piora da atenção, piora de aprendizagem, tá? Antigamente, era comum você fazer haloperidol com biperidina, era um combo, né? Você já ganhava esse carinho. Só que isso já é absolutamente prescrito, né? Prescreveu como orientação, é proscrito, porque a gente sabe que você dá um anticolinérgico, você pode até estar prevenindo o efeito colateral extrapiramidal. Mas o problema é que com isso você está certamente induzindo efeitos cognitivos nesse paciente que você gostaria que pudesse ter uma reabilitação precoce. Então, não é mais indicado fazer anticolinérgico de rotina, tá? Se discute para pacientes em região rural, você, pela dificuldade que esse paciente pode ter de acesso ao tratamento, se ele tiver uma distonia, aí você poderia dar um anticolinérgico para tomar caso necessário, tá? Mas entrar de regra com anticolinérgico nunca. Só que isso já se sabe há uns 20 anos, pelo menos.
O que tem um pouco mais recente é o seguinte, a própria medicação antipsicótica, algumas delas têm autobloqueio, alta ação anticolinérgica. Olanzapina, quetiapina, clozapina, por exemplo, a própria risperidona tem ação anticolinérgica. Tá? Então, você tem que olhar também a carga de bloqueio colinérgico que você está fazendo naquele paciente. E sempre que possível, evitar medicações que têm esse perfil, ou evitar a soma, porque você vai somar, por exemplo, um antipsicótico com ação anticolinérgica. Aí você põe um antidepressivo com ação anticolinérgica. Aí você coloca ainda um anticolinérgico para prevenir. Então você está prejudicando grandemente a cognição desse paciente. Então você tem que ficar atento a isso no seu tratamento. Tá? E como todos os manejos de sintomas positivos, negativos, depressivos, cognitivos, sempre que possível reduzir a dose. Tá? Como é que deve ser feito o monitoramento desses pacientes? Tá? Monitoramento clínico. Primeiro, avaliação basal. De novo, temos que ser os médicos, olhar para o corpo como um todo, para o paciente como um todo, né? A sua psique, a sua subjetividade, as suas relações contextuais e também as suas questões clínicas. IMC, circunferência abdominal, pressão arterial, eletro, né? Fazer exames para ver perfil lipídico, questões metabólicas. Isso antes do tratamento, ou no começo do tratamento. E o segmento? Ele sugere uma glicemia de jejum em 4 semanas, avaliar peso, altura, IMC, pressão, sequência abdominal semanalmente no começo do tratamento, porque aí você já detecta precocemente se esse paciente está ganhando ou não peso. E depois que ele atinge remissão, repetir a avaliação a cada 3 meses durante o primeiro ano e a partir de então, anualmente. Aqui a gente vai ter o manejo de efeitos colaterais, é uma área que ele é bastante extensa, pela questão do tempo aqui eu vou passar um pouco mais rápido, mas basicamente, sempre fazer orientação de estilo de vida. Isso tem que ser feito para todo mundo. Todo mundo tem que fazer uma vida saudável, né? Cessar tabagismo, promover atividade física, dieta saudável. Tá? Oferecer metformina para todo paciente que for iniciar aquelas medicações com perfil metabólico desfavorável. Só tomar cuidado para verificar a função renal. Você não deve fazer metformina em pacientes que têm comprometimento de função renal. O esquema que ele sugere é esse aqui. Para as outras medicações, quando que você vai oferecer medicações específicas para peso? Toda vez que o paciente tiver um rápido aumento de peso, que é colocado aqui esse critério, aumento de 5%, né, em 3 meses, um paciente que aumenta o IMC para 30 ou 27,5 se ele for asiático, e o IMC acima de 27,5 com um componente síndrome metabólico. As intervenções nesse caso, ele vai sugerir considerar uma troca de antipsicótico, por um perfil de efeitos colaterais metabólicos menos agressivo, né, menos efeitos metabólicos, pensar na metformina. Ele já traz a questão dos análogos de LP1, é muito interessante, mas infelizmente pouco acessível, né, são medicações que têm dado muito bom resultado, mas realmente o custo é proibitivo na saúde pública. E lembrar, eu coloquei aqui, o consenso não coloca, mas eu tomei a liberdade, que os pacientes com indicação de cirurgia bariátrica, eles não podem não ter essa opção, tá? Então não existe nenhuma contraindicação absoluta de cirurgia bariátrica para esquizofrenia se a pessoa tiver indicação, tá? Agora, obviamente o paciente, para poder passar pela cirurgia bariátrica, ele tem que estar estável do ponto de vista psiquiátrico. Aqui ele traz atenção para a questão dos efeitos relacionados ao bloqueio D2, que eu acho que não teve tanta inovação, né? Basicamente, toda a lógica vai ser, quando você tem esses efeitos colaterais, reduzir a dose sempre que possível, e quando não for possível, tratar, tá? E a comorbidade com substância. A gente sabe que os nossos pacientes, que quando têm comorbidade com substância, eles têm uma evolução pior, todas as substâncias. Lembrar do álcool, né, também muito presente em alguns contextos. A maconha tem uma relação especial com a psicose, a gente sabe que a maconha parece que tem um efeito maior sobre o risco de desenvolver esquizofrenia, e os pacientes que continuam usando maconha, eles têm evolução pior. Então é recomendado o paciente interromper a substância. Mesmo o tabagismo, ele deve ser alvo de intervenção, porque ele reduz a disponibilidade de medicação, ele reduz a dose terapêutica e também pode atrapalhar a resposta, fora as questões de risco de aumento de mortalidade. Então, você tem que fazer intervenções, os pacientes têm que ter a opção de uma conversa franca, aberta sobre os riscos, apoio, devem receber os melhores tratamentos possíveis. Então, se ele está usando o cigarro, terapia de reposição de nicotina,
Bupropiona com cuidado, porque ela pode piorar um pouquinho a psicose. A vareniclina também tem que ser oferecida. Infelizmente, a gente também não tem, muitas vezes, no serviço público, né? Para álcool, naltrexona. E sempre fazer psicoeducação, explicar muito bem por que não deve tomar, fazer as substâncias em nenhum contexto, mas ainda mais no contexto da esquizofrenia. Estou acabando aqui. As nossas limitações desse guideline, né? Em algumas áreas, apesar de ter sido feita uma revisão sistemática, não tem bons dados, tá? Nós temos grandes lacunas ainda do ponto de vista de evidência empírica. Por isso que eu acho importante resgatar que a medicina baseada em evidência é uma medicina que olha para o indivíduo, que olha para as melhores evidências, sugere práticas para o psiquiatra, mas sempre tem que considerar o indivíduo, as escolhas individuais. Então, isso é uma boa prática na medicina baseada em evidência. Mas o psiquiatra e o médico também tem que ter uma medicina baseada em valores. Quais são os valores inalienáveis do respeito ao próximo, porque temos lacunas no nosso tratamento. Então, a individualidade e o respeito deve sempre fazer parte desse processo de escolha do melhor tratamento. Ele traz aqui como limitações também, houve dados recentes que, contra aquilo que se dizia, tem sugerido que polifarmácia ou alguns tipos de polifarmácia em termos de antipsicóticos podem ser úteis no tratamento. Mas nós não temos dados disponíveis ainda nesse momento para discutir isso com profundidade. Então ele preferiu tirar isso do consenso. Os análogos de GLP-1 têm vários estudos e séries de casos com resultados muito positivos, mas são medicações relativamente novas, as quais ainda não têm ensaios clínicos e de custo muito excessivo. Por isso ele coloca como algo para ser estudado posteriormente. Ele também discute que aqui o objetivo foi fazer o que seria o padrão ouro do tratamento, tá? Do tratamento farmacológico. Lembrando que existe o tratamento não farmacológico, ele é essencial ao tratamento, mas aqui é um guideline de tratamento farmacológico, tá certo? É importante também marcar o meu ponto aqui, que não existe tratamento da pessoa com esquizofrenia sem equipe multiprofissional. Psicólogo, terapeuta ocupacional, serviço social, tá? Pela vulnerabilidade. Talvez o serviço social seja um dos mais importantes que a gente precisa aqui no Brasil, pela extrema vulnerabilidade social dos nossos pacientes. Educador físico, musicoterapeuta, todos têm o seu papel muito importante na promoção do recovery, mas esse aqui é um guideline um pouco mais focado na questão psiquiátrica e, portanto, médica. Tá? Eu acho que já traz grandes avanços. E também não foi desenvolvido para atendimento à criança, que é outra realidade, né? Criança, a gente não tem com esquizofrenia, muito raro, né? Mas adolescentes, né? Ali entre os 13 e 18 anos, esse consenso aqui ele é a partir dos 18 anos, tá bom? Bom, então esse é o resumo, trazer algo extremamente recente, foi publicado há 2 meses, tá? Ele traz uma proposta abrangente, ele reforça o direito e respeito à autonomia das pessoas com esquizofrenia, né? Ele ressalta em todos os, eu acabei não repetindo tanto, mas em todos os momentos, a necessidade de informação de qualidade para você ter a liberdade e a autonomia, a ênfase na escolha de tratamentos com menor propensão a efeitos colaterais e agir proativamente, né? O psiquiatra não pode ser um reativo, ele tem que ser um proativo da melhoria da qualidade de vida e das melhores condições de tratamento para os nossos pacientes, tá bom? É isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Agora sim, agora estou escutando. Agora, pronto, tá certo. Obrigada, professor Maria Gadelha, pelas palavras, por essa fala, né, tão organizada, esclarecedora. Nós acabamos atrasando um pouquinho, né, o início, então a gente vai deixar um tempinho pequenininho de 5 minutos para perguntas específicas para a fala do professor Maria Gadelha, e depois também queria convidar o professor José Francisco para fazer alguma consideração e alguma questão também, para então partir para a próxima palestra, que é do professor Rodrigo. Alguém aqui do auditório gostaria de fazer uma pergunta, algum comentário? Eu poderia vir, quem aqui do auditório puder, quiser fazer pergunta, puder vir aqui, tem do público, eu acho que fica melhor, todo mundo escuta, né? Depois eu vou ler alguns comentários aqui do chat, tá? Do Instagram.
Boa tarde. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela fala. Acho que é sempre bom a gente se atualizar sobre as guidelines de tratamento, apesar de eu ser professora de farmacologia. E eu fiquei me perguntando se esse guideline trouxe algum avanço na questão do manejo da discinesia tardia. Acho que o senhor passou um pouco rápido, a gente tem as medicações, os inibidores de VMAT, que ainda estão disponíveis aqui no Brasil. Então, eu gostaria de saber se o senhor poderia fazer algum comentário nesse sentido. Perfeito. Tem sim, tá? Assim, não vou dizer que ele tem uma inovação, porque ele é um consenso, né? Mas ele deixa muito claro ali que, diante de uma situação de cinesia tardia, você tem que reduzir e ou trocar a medicação, e aí você teria que trocar por uma medicação com menor propensão a induzir sintomas extrapiramidais, tá? E se essa troca não for efetiva, então é exatamente isso que a senhora, que você colocou, a questão dos antagonistas, dos inibidores da VMAT2. Esse é o tratamento que tem maior nível de evidência, maior grau de recomendação. A gente tem 3 disponíveis, né, que é a tetrabenazina, deutetrabenazina e valbenazina. No Brasil, a gente só tem a tetra e a deutetrabenazina, né? Infelizmente, a deutetra, que seria um tratamento de primeira linha, porque a tetrabenazina, ela tem uma meia-vida muito curta e muito efeito colateral. Então, é um tratamento difícil de ser feito e tolerado, assim. Mas a deutetra, que é um pouco melhor, ela é muito... O custo é proibitivo, assim, eu diria, né? Então, basicamente, o que a gente tem nas mãos hoje aqui, o que seria a minha prática para... Isso não está no guideline, tá bom? O guideline troca, não responde, faz inibidor de VMAT2. O que eu faria tenta reduzir e ou trocar, tá? Precocemente. A gente sabe que de cinesia tardia, quando você faz intervenção precoce, tem resposta muito boa. Se ela fica muito tempo, aí ela pode cronificar, tá? Vitamina E tem uma boa evidência, não para tratar, mas para evitar a progressão, na dose de 400, 800 unidades. E quais são os antipsicóticos com menor propensão? Quetiapina, que para esquizofrenia é uma medicação meio difícil, porque ela não tem uma eficácia tão boa, olanzapina e clozapina. Mas os agonistas parciais podem ser uma boa opção também, tá bom? Então, assim, em resumo, não tem assim uma grande inovação, ele só reafirma aquilo que é considerado uma boa prática para o tratamento da cinesia tardia, mas está lá sim, tá bom? Alguém mais aqui do auditório? Eu vou fazer leitura aqui de alguns comentários no chat, tá bom? Mais alguns comentários. A Marcelina Nogueira colocou aqui que há vários fatores que impedem a implementação do plano de cuidado, questões que vão além do engajamento do usuário, né, adesão e interesse do indivíduo. Eu não sei se o professor quer comentar. Eu posso comentar. A gente tem uma linha de pesquisa aqui no meu grupo sobre determinantes sociais, tá? Então, por exemplo, a gente publicou ano passado 2 artigos bem interessantes. O primeiro deles, a gente demonstrou que a distância da pessoa à emergência psiquiátrica é um fator que impacta o sucesso do tratamento. Não só a distância, mas o acesso ao transporte público, por exemplo. Então, aqui em São Paulo, regiões em que você tem mais acesso a metrô, né, ou com maior proximidade, isso facilita muito o tratamento. Então, eu entendi, acho que por cima o comentário, eu concordo. Acho que uma das grandes questões que a gente tem hoje, e eu traria para a nossa realidade brasileira, é que não adianta a gente ter só serviços de saúde mental muito bons, porque a nossa população é muito carente. Então, o primeiro estudo a gente mostrou que distância e acesso ao transporte público faz diferença, isso é evidente, mas a gente tem que mostrar com pesquisa. E o segundo, que pessoas com quadros psicóticos que habitam em comunidades, né, eles têm uma pior evolução. Possivelmente porque eles têm pior acesso a praticamente todos os serviços de suporte social, né, que é o que caracteriza essas comunidades. Então, que realmente, para fazer um tratamento efetivo de uma doença complexa como esquizofrenia, a gente não pode discutir nem só medicação, nem só equipe multiprofissional, mas a questão dos determinantes sociais e a necessidade do apoio. Só para completar um pouquinho que a gente estourou o tempo, a gente está acabando agora de fazer análise dos dados, que seria o primeiro estudo de prevalência representativa na população brasileira. A gente está falando de uma população que 75% não tem educação formal completa, que tem uma renda baixíssima,
que tem inúmeros problemas sociais. Então, de novo, se a gente quer de fato mudar a realidade da esquizofrenia no Brasil, a gente vai ter que ter um reforço de políticas sociais para essa população. Joia, obrigada, professor Ari. Outros comentários sobre o pessoal colocando a importância de você falar da psicoterapia, né? Das evidências psicoterapêuticas. Fundamental, né, pessoal? Assim, eu acho que o melhor modelo é um modelo de equipe, sabe? Assim, faz muita diferença. Você ter um bom psicoterapeuta junto com você, uma terapia ocupacional, que é uma coisa que a gente tem muito aqui no ProESC, assim, muda a vida das pessoas, tá? É um trabalho contínuo. Eu acho que assim, a gente não vai nunca abordar um problema complexo como a alteração da função da mente de uma forma simplista ou reducionista. Na esquizofrenia é fundamental o tratamento adequado. E é o que eu apresentei para vocês, o que é o preconizado para o tratamento farmacológico. Mas isso é uma parte. Essa pessoa vai ter toda uma jornada de reencontrar um caminho possível na vida, e só é possível através de um trabalho continuado. E aí eu acho que existe uma reflexão que, assim, para a gente ter uma psicoterapia efetiva, a gente tem que ter a possibilidade de gerenciamento de casos com o pessoal da enfermagem, que pode fazer muito bem feito, um apoio vocacional ocupacional, apoio de psicoterapia individual, apoio... Então, agora, esse tratamento, infelizmente, ele é muito oneroso. E mesmo os nossos CAPs não estão preparados para oferecer isso de forma sistematizada e adequada ao contexto das pessoas com esquizofrenia. Então, eu acho que a gente tem, sim, que fortalecer a RAPS, né? Trazer essa discussão e intensificar a oferta desse tipo de tratamento de forma adequada à necessidade dessa população. Joia, obrigada, professor. Professor José, quer aqui fazer alguma consideração, algum comentário para finalizar esse bloco? Não sei se está ouvindo. Professor José Francisco, do CREMEP, o senhor pode falar agora. Isso, agora. Pois não. Pronto, eu não entendi. O senhor pode falar agora para considerações finais, José Francisco. Eu acho que é muito interessante ouvir, né, um relato como o do colega, objetivo, prático, de uma abrangência muito grande, né, e acho que, ao longo do tempo, o que nós vamos ver, além do conhecimento técnico, da habilidade específica, é o bom senso de lidar com as questões que vão ocorrendo. Não existe um padrão completo para ser seguido, uma regra específica, né? Mas é muito a questão do bom senso adaptado àquela situação específica de cada paciente. Eu dou os parabéns ao colega e concordo com todo o relato que foi feito e achei bastante interessante. Eu acho que esse é o desafio de lidar com o tratamento da esquizofrenia, é ter a habilidade de trabalhar cada caso. É uma história, é uma forma de evolução, é uma terapêutica específica. Eu dou os parabéns ao colega por isso. Bom, pessoal, eu não estou escutando vocês, mas eu vou me despedir aqui, tá bom? Obrigado, colega, foi um prazer ouvir, né, as suas palavras, fico feliz aí com os comentários, e também queria parabenizar de novo a comissão organizadora. Eu vou ter que sair por conta de outro compromisso, mas desejo muito sucesso a todos no evento, tá bom? Um abraço. Muito bem. Da mesma forma, eu agradeço, em nome do CREMEP, a poder participar do evento, que eu acho de extrema importância, tá certo? E agradeço e também vou me retirar. Muito obrigado.